conta como aconteceu, porque eu falei, é uma experiência única, porque a última pandemia, assim, gravíssima que aconteceu há 100 anos atrás, a gripe espanhola, nós estamos tendo essa experiência agora de uma maneira até mais suave, mas você foi pega no olho do furacão, aonde você estava quando aconteceu tudo isso? Então, as coisas começaram a acontecer, eu ainda estava na Austrália, só que eu tinha que sair porque meu visto ia vencer. E eu já estava com as passagens prontas, assim, compradas para o Sudeste Asiático. Então, de qualquer forma, eu tinha que fazer essa viagem. Eu saí, deixei minhas malas em Singapura e saí de mochilão, com a Uhum. máscara e a mochila nas costas. E eu vi que as coisas foram ficando complicadas e fronteiras foram fechando. E até que eu consegui entrar na Tailândia, foi quando tudo fechou. E aí eu fiquei presa na ilha de Koh Lipe, que é bem próxima à Malásia. Uau! E E como aí é que você fazia? Os hotéis, eles davam um espaço para você? Eu acho que sim. Bom, é assim, agora eu eu tô. falei, o hotel, eles deixavam vocês sem pagar ou o que que aconteceu? Vocês tinham que Não, pagar assim mesmo? muita gente resolveu ir embora. Aí nessa ilha, quando eles fecharam mesmo, a Tailândia começou a fechar fronteiras, eles começaram a fechar os hotéis e dormitórios, que nem eu fico sempre em hostel. Sim. E aí o dono do hostel entrou em contato com a gente e falou: olha, vocês podem ficar aqui. A gente conversou com o pessoal da imigração, da polícia aqui da ilha. Vocês podem ficar. Só que assim, se vocês ficarem é até o fim da quarentena, porque não vai ter mais transporte para as outras Hum, ilhas. tá. Então a gente foi ficando, só que depois de um tempo eles até fecharam os dormitórios, porque para não ter contato com mais gente, né? Porque dividir um quarto com mais três, quatro pessoas, né, numa E época você ia com para o vírus. onde quando eles fechavam? É, eu mudei para um hostel e aí eu fiquei 3 semanas nesse hostel com as mesmas pessoas. Então, assim, tava todo mundo no mesmo barco e já não tinha mais esse Certo. risco. Sem contar que na ilha já não tinha vírus. Então, eles não eram, assim, não tinha que usar máscara. Tava bem mais relaxado. Tava todo mundo tranquilo. A ilha é maravilhosa, não tinha que usar máscara, todo Foi mundo uma salvo. pandemia no paraíso. Exatamente. Essa ilha é considerada as Maldivas da Tailândia. Então, Ah, assim, eu tava muito bem. Só que foi uma aí experiência boa. Não, sim. Só que aí, no meio disso tudo, eu tava até falando com a Bidola, com os meus amigos, que as coisas pra mim não acontecem só assim, uma pandemia. Eu Na descobri hora um que cara. você nasceu é com emoção ou sem emoção, né? Exatamente. Você falou assim, com emoção, dupla. Aí eu descobri um carocinho no meu seio, Lá? lá. E aí eu Uau. falei, e agora o que eu faço? Porque o meu plano era ficar 2, 3 meses na ilha. Só que É, com isso na minha cabeça eu não conseguia, né? Não tinha como. sim. Vai que é alguma coisa séria. Foi aí que eu fui na polícia, peguei uma carta para poder voltar para a ilha Uhum. e fui pro hospital no continente. E quando eu cheguei, eu fui no hospital público, no meio da pandemia. Eu, Uau. eu vendo assim, eles têm um ritual de oração, eles param tudo com o microfone, fazem uma oração. Hospital lotado. Eles falaram que não tinha vírus ali, mas ali eu já não acreditei muito. E Tá. ali foi assim, anjos na minha vida, porque eles agendaram ultrassom tudo pro mesmo dia, porque eles sabiam que eu era estrangeira, não podia ficar por muito tempo ali. E graças a Deus não era nada. Só que foi quando a embaixada entrou em contato e falou que perguntou se eu queria entrar pro voo de repatriação. Aí eu tava, voltar pra ilha, Paraíso, ou Uhum. tentar subir para Bangkok e pegar o Pegar voo. suas coisas. Você não pegou suas coisas? Não, elas estão em Singapura. Então lá. Então Você lá eu pode não ir? sei quando eu vou conseguir pegar, porque o mais barato que eu encontrei, o orçamento mais barato foi de R$ 5.000. Uau. Então eu tô pensando seriamente em deixar lá e um dia voltar e pegar, porque é muito E não caro. tem nenhum conhecido, ninguém lá Não, que possa nada. E te eu até ajudar nesse pensei momento. em entrar em Singapura em vez de pegar esse voo e pegar minhas malas, porque ia dar o valor do voo. Só que Uhum. Singapura não tá aceitando estrangeiros, então não tinha como Ah, e entrar em eles Singapura. fecharam, né? Eles fecharam tudo. Tá. E aí E foi aí, isso, subi para Bangkok. E lá o voo, eles tentando marcar, porque era um voo que saía do Vietnã, tinha 45 pessoas do Vietnã, quase 200 na Tailândia, e a gente ia para a Indonésia pegar 150 na Indonésia. e a previsão não era você voltar para o Brasil tão cedo ou já estava previsto, mais ou menos? A previsão, assim, o meu roteiro eram 3 semanas na Tailândia
e depois eu ia para Espanha passar uma semana e depois Brasil. Para Então, Espanha. assim, Espanha, exatamente. Foi o primeiro voo que É, cancelaram. Cacá, tinha que ser algo bem tranquilo, Essas né? passagens eu comprei na Black Friday, eu paguei muito barato. Ah, tá. Sim, acho que umas 5, 6 passagens internacionais ficou em torno de R$ 4.000. Ficou muito barato. E aí Nossa, perdi todas, né? aí não foi possível. Mas Não. olha que história de vida. Você tem, na sua ancestralidade, você tem conhecimento de pessoas que tiveram, assim, um grande sufoco com relação a estar em hospitais ou Não. o susto, Eu não? até eu entrei agora na sua live da constelação, porque durante essa quarentena. Eu tô passando por umas coisas na minha vida que são muito sem explicação. Quando eu tava na Austrália, um indiano me parou e começou a falar coisas do meu futuro, falando que coisas Também. que iam acontecer da minha personalidade, e eu tentando não demonstrar. Assim, ele não perguntou meu nome, Uhum. não pediu dinheiro, nada. Ele parou, falou o que tinha que falar E e foi embora. falou. Aí eu fiquei assim, né, assustada. No dia que cancelaram o voo, um senhor também me parou numa das ruas mais famosas de Bangkok e falou, ele me parou do nada e falou, olha, ora pela sua vida, que não sei o que, e começou a falar. E nisso o voo foi cancelado 2 horas depois. Aí eu comecei, Nossa. ai meu Deus do céu. E aí, quando eu estava em Bangkok esperando o voo, eu fiz amizade com mais 3 meninas e elas, uma é ligada à mesa quântica e ela fez a barra de Axis em mim. Eu Ah, nunca tive e contato com nada. que você E sentiu nisso, nessa hora? olha, faz o que 3 dias que eu fiz essa barra de Axis, essa sessão. Eu já senti resultado de um dia para o outro, assim, ó. Na Uhum. hora eu senti o resultado e durante a barra, a sessão, eu sentia, conforme ela colocava a mão nos pontos, uma quentura. Tinha uma pessoa que estava assistindo e ela falou o que ela viu, que dava para ver a energia passando pelo meu corpo, fazendo o movimento círculo. E como é que. É, Mas assim, você acabou ficar. É lógico, todo mundo ficava traumatizado porque você estava fechada lá e agora ela conseguiu alinhar a sua energia, é isso? Sim, porque ela foi para Tailândia para aprender algumas coisas. Tava fazendo curso eu não lembro agora o que que era, mas é relacionada à energia, alguma coisa, energia quântica, alguma coisa do tipo, que ela trabalha com isso. Ela é de Curitiba. E ali primeiro a gente teve uma conversa, assim, super informal na noite anterior. E foi uma conversa pesada para ela. Quando eu comecei a contar da minha vida, no Hum, dia, ela dormiu o dia inteiro no dia seguinte. Ela falou assim: Nossa, parece que o universo está peso. trabalhando em alguma coisa na sua vida. E aí ela fez um sorteio que ela ia fazer a barra de Axis entre a gente ali, dos amigos. E E eu aí fui a você. sorteada. Nossa, e você precisava muito, né? Pelo E visto, as... sim, viu? E eu senti uma diferença muito grande depois da barra. Eu tô vendo isso, eu consigo sentir, eu consigo ver com clareza muita coisa que mudou. E aí eu comecei a me interessar, assim. Eu tenho amigos que fazem a constelação, tem vocês. E assim, eu tô tentando procurar alguma coisa relacionada. Porque eu Por isso que tava. você perguntou se era. Porque Sim, as constelações que eu faço são em grupo, individual, presencial ou online. E como eu já fazia muito online, porque o pessoal, na outra live que eu fiz, uma da Inglaterra tinha feito comigo, depois a menina também dos Estados Unidos fez, e agora a Mariana que está aqui, ela disse que o vídeo travou. o vídeo Mas a gente, travou. eu e a Cacá estamos conversando normalmente, né? Eu tô vendo tudo. Aí, assim, a Suzana está falando para entrar ao vivo, mas assim, o que que acontece? As pessoas falam assim, mas e online é o mesmo resultado? Dentro da física quântica não tem tempo, assim, espaço. Então, eu estou conversando com você aqui, não estou em Iracemápolis, mas estou sentindo, né, toda a sua emoção. A Suzana falou, olha, meu corpo está até esquentando de tudo que você está contando, né? Então, é muito legal. E aí, o que que eu faço? Quando é em grupo, as pessoas representam a mãe, o pai, o que, de repente, a pessoa precisa trabalhar. E quando é online, eu tenho os bonequinhos, olha. E aí Ah, eles vão sim. representando. Daí, assim, primeiro eu converso com a pessoa durante uma hora e depois eu vou trazendo aqui os bonequinhos que a Suzana vai me trazendo em cada viagem, né? Tá vendo? Então, Os são os Vikings. bonequinhos.
E a Mariana, ela falou assim que ela já fez, né? A Mariana Sabatini, que está aqui, ela falou: eu já fiz em grupo, fiz presencial e online. E ela fez essa semana e foi muito forte. O que que acontece? Na época agora dessa quarentena, as pessoas elas estão interiorizando muito. Então, tanto a barra quanto a constelação, elas potencializam tanto porque você está voltada para você Uhum. sem muito ah, problema externo, porque há um problema externo mundial, mas eu não posso sair, meus amigos não estão me convidando para ir em festa, então eu tenho que interiorizar, eu tenho que pensar no meu futuro, pensar por que está acontecendo tudo isso, como eu me comporto através do que está acontecendo, porque olha, da maneira com que você está falando para a gente agora, você manteve um equilíbrio, uma calma nesse momento, mesmo que você internamente estivesse angustiada, mas você foi até o hospital, né? Tem gente que nem iria até o hospital, né? E eu tô viajando sozinha, então assim, Uhum. a gente já pensa no coronavírus, aí você pensa em alguma coisa que pode, um câncer, alguma coisa, e aí você tem que decidir o Sim. que fazer. É ficar ali guardadinha para se proteger do corona ou se arriscar, mas Entre se o proteger. vírus Assim, era e... muita coisa, mas você fecha o olho e fala, meu Deus, vamos lá, e vamos, entendeu? Não, E então, e assim, você... tem Não, tô falando assim, você teve o resultado na hora ali? Você fez punção? na hora. Então, isso que eu falo, assim, quando eu viajo, uma das coisas que eu mais gosto quando eu viajo sozinha, principalmente, quando eu cheguei lá, eu esperei por 2 horas para ser atendida. E o médico falou: olha, daqui 1 semana você faz o exame. Eu falei: eu não posso, porque Não meu barco vai pode. sair daqui 2 dias, eu quero voltar para a ilha. Ele ligou, falou assim: olha, consegui para hoje à tarde, você pode? Eu falei: posso. Fiz o exame no mesmo dia, ele me ligou, falou assim: você pode passar aqui à tarde? Eu já tenho os resultados. Então, assim, Não, foi isso tudo no foi mesmo anjo dia. mesmo, né? Foi. E aí, quando eu resolvi ir para Bangkok pegar o avião, as cidades estavam fechadas. Tinha umas barreiras que parecia pedágio. E não tinha como eu chegar. A família dona da hospedagem que eu tava, eu não falo tailandês, né? E lá ninguém fala inglês, porque eu tava muito no interior. Eles pegaram a motoca deles, eles me levaram na imigração, na polícia, não conseguiram nada para fazer com que eu passasse essa barreira e conseguisse chegar no aeroporto. E aí me levaram na sede do governo para falar com o Hum, pessoal lá da secretaria. E aí não, eles foram conseguiram, anjos pegaram mesmo, né? muito. Eles pegaram um carro meia hora, dirigiram até essa barreira, ligaram pro pessoal lá do governo, arranjaram uma moto, falaram com o policial, atravessei a fronteira de moto, do outro lado tinha uma blazer preta me esperando, sabe? Foi uma coisa, eu ainda nem escrevi sobre isso porque aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo Não, que eu nem Cacá, tive tempo. Mas, é o livro, né? Não é um livro, é o então, livro, né? eu tô Porque você escrevendo, quero morando ver se fora agora eu consigo tanto e passando terminar. por isso. Eu, na verdade, tinha Não. começado a escrever 5 anos atrás. E serão 3 livros, eu tô escrevendo, chama de passagem. O primeiro é na Ásia, o segundo é Europa e o terceiro é a Ah, Austrália. Mas agora você separou por continente. separei. Porque foram coisas que Ah, foram acontecendo, cada uma, assim, cada continente aconteceu. Teve a cidadania italiana, que também foi. Depois a Austrália, que teve a época na fazenda, que eu trabalhei na roça, agora teve coronavírus. aham, E assim, ela fez o pêndulo comigo e eu perguntei. E a pergunta que eu fiz foi justamente a pergunta que me fez escrever o livro, que foi uma coisa que foi me falada no começo da minha viagem. Eu acreditei nisso e meio que fui em busca. Por isso que é de passagem nos 3 países. E agora o final do aham, livro seria a resposta. E aí o pêndulo certo. me deu a resposta daquilo que eu estava procurando há 5 anos. Então, parece que eu consegui fechar o que eu estava procurando. Foi assim, uma viagem muito diferente daquilo que eu estava buscando, mas que para mim me transformou muito. Mudou, assim, me mudou completamente. Foi E olha uma. que loucura, porque você tem começo, meio e fim. Você trabalhou em lugares maravilhosos, teve a cidadania e agora você passou pela pandemia, sabe? Então, tipo, Sim. não, olha, E esse voo, no voo que eu tava, o Paulo Zulu tava nesse voo. ele Tinha estava a preso lá também? Confederação de Muay Thai, que eles estavam para conquistar o Mundial deles. Eles Ah, estavam que lá, eles pena. perderam. Eles perderam, não, né? Não puderam disputar, mas Não estavam puderam treinando. com. Tinha Sim. os modelos de Bangkok, que também tiveram que interromper as carreiras.
E esse voo foram, no geral, acho que foram umas 40 horas e a gente não pôde descer do avião. As conexões eram dentro do avião, a gente não podia sair. Eles limpavam com a gente dentro, limpavam o banheiro, limpavam tudo, abasteciam. E Quantas horas isso você passou no 40 avião? horas. 40 40 direto? horas. Fora o check-in que foi de 7 horas, porque eles fizeram a Uau. lista da repatriação depois do check-in. Então, assim, 40 horas dentro de um avião, Não, sentada. loucura, né? Não, Nossa. e uma amiga minha hoje, né, tava conversando com ela, e ela falou assim, com uma arma perto de mim. Não, né, não era. Sabia que era policial, mas foi indicada tal. E ela estava com aqui o emblema, estava de coturno. Eu falei, né, se podia tirar o sapato, porque parte de Covid a gente ia estar com máscara e tal. Uhum. Claro. Eu falei que É. agora só falta agora, né? Alguém com a arma em cima da mesa, assim. Posso Pois deixar é. minha? Pode, claro, É, né? lógico. Mas isso daí é só um aperitivo, perto das experiências que você passou, né? Aqui a Suzana está falando que a Bruna, para pedir solicitação, porque Sim. ela estava na Espanha, no meio. Ah, Você na Ásia e ela na Espanha, né? não. Daí aqui eu não sei, é tranquilinho, não sei se ela consegue. Ah, a Bruna Cacheta tá falando que estava tranquilinho. Não, foi tranquilo. Então você imagina você, não só a pandemia, como achar um carocinho no seio nessa hora, né? Aqui tá falando a Cacá e eu temos alguns intercâmbios em comum, México e Dublin, né? Ah, é. Quem Vocês sabe agora eu vou tiveram, pra né? França? Não sei. Agora, você vai para França? Não, não sei. Ah, meu passaporte ficou em Singapura. Eu não sei nem se eu consigo entrar na Europa agora. O europeu ficou? Ficou. Eu tô com a identidade, talvez. Mas assim, um dos motivos que eu desisti de ir pra Espanha foi porque só entrava espanhol na Espanha. Uhum. E eu não tava Então não querendo ir dá. pra Itália na época. Então eu falei, não vai adiantar ir pra Itália agora nesse. Seu Não. passaporte é italiano, né? É Eu italiano. tava entre a Espanha e a Itália, né? Os dois Não, modos é assim, hipóteses países totalmente tranquilos, época de básico. pandemia. Mas, Cacá, seja super bem-vinda. E se Obrigada. precisar também da gente aqui, com relação à Sim. constelação, e que seus livros sejam um sucesso e vão ser, porque suas histórias. E olha, e eu ainda encontrei com você em Dublin, né? Passei meu aniversário com você lá, né? Passou o seu comigo, eu passei o meu com a Su, Com a sua, a gente em foi Dublin também. trocando aí, né? Foi muito É, legal. mas Então, obrigada. Cacá, muito obrigada pelo depoimento Imagina, e eu que seja agradeço. bem-vinda. Tá bom, obrigada, gente. Tchau. Até a Tchau, próxima. até. Deixa eu ver aqui. Que depoimento maravilhoso da Cacá no meio da pandemia. Olha, a Sandra Matede também chegou. Oi, Sandrinha. Viu? Quem quer pedir aqui? A Bruna ou o Pepito? Bruna, eu vou te chamar. Se você quiser, você tem que aceitar lá. A Fátima Bezerra falou para salvar a live. Vejo depois que eu vou sair, com certeza. Aí a Sandra está falando que está chegando agora. A gente falou bastante sobre constelações, falamos muito sobre a pandemia, o que nós estamos passando no meio dessa pandemia. E agora a Cacá falou com a gente que estava voltando agora da Ásia, num voo, né, de repatriação, né? Então aqui tem muita história para ser contada. Não sei se aconteceu aqui, se a Bruna deu certo. Aqui o pessoal está voltando. Olha, eu achei. Ah, tá. Oi, Bruna. Tudo Oi, bom? tudo Tudo. bem? Viu? E essas histórias de vocês no meio da pandemia, você na Espanha, conta pra gente como é que foi isso. Voltando agora, depois que terminou, é muito engraçado quando eu conversei com você lá, eu acho que foi o primeiro dia da pandemia, você falou assim pra mim,
Ah, você vai ver que você vai levar alguma coisa. Eu parava, eu pensava, eu falava assim, que a Ângela tá falando? O que que eu vou levar Que daqui? levar de uma pandemia, O que né? que eu O vou, vírus, né? né? Vou levar para o Brasil. Então, mas voltando, aí colocando as ideias em ordem, ficando mais 15 dias de quarentena. Eu achei super engraçado, super legal. É uma experiência única, né? É, Porque assim, se você fica pensando, nossa, eu vou morrer, o vírus vai me matar, tá? Mas você estava no olho do furacão, num dos dois países mais afetados. Hoje em dia, eu não sei se é o maior número de mortes, se bateu já a Itália ou não, mas é, você estava no meio do passeio. Inclusive, vocês iam encontrar a Suzana na é. França, e aí faltaram duas cidades, né, para vocês completarem a viagem da Espanha. E a hora que vocês viram que estava fechando tudo, vocês voltaram para Marbella. Na realidade foi tudo muito rápido, porque a gente, como bons brasileiros, você acha que nunca vai ser aquele negócio, vai fechar tudo e a gente não vai nem conseguir sair ali. A gente acha que nem o Pepito falava, a gente sobe para Valência mesmo assim e Uhum. fica lá na casa dela e a gente sai da volta. Mas aí a Suzy ligou, falou que não tinha mais como ir para lá mesmo porque estava fechando. Aí a gente conversou com a Tati, aí começou a fechar tudo, né? Aí começou a vir aquele monte de informação que até então a gente estava assim, vamos para França mesmo assim, só fechou a Disney, o Museu do Louvre, Sim. a torre tá aberta. Mas aí começou ai, fechou o museu, ai, fechou Não, né? Não a dá. torre. Aí eu falei, ai, agora já não. Aí E foi aí, mas tudo. aí eles fecharam as estradas na Espanha, né? Vocês não podiam nem sair da cidade, né? Não, a gente não conseguiu nem. Quando aí a gente voltou para Marbella, né? A gente não conseguia ir para os lugares, quase nada, a gente não saía da casa dela. A gente ficou 10 dias de quarentena e é uma coisa que eu falo assim, muito interessante como você vê a diferença daqui para lá. É uma diferença muito grande da posso dizer da educação mesmo, porque lá eles Que, respeitam, lá é totalmente diferente. Eu vivi que uma você pandemia lá sentiu? totalmente diferente daqui. Lá eles não É mais adulto, não é? saem. Lá eles não saem. E assim, nós chegamos no sábado e a Tati tinha uma vizinha do lado da casa dela que tinha uma criança do tamanho do Rafael, de 6 anos. Hum. Eles chegaram, brincaram. Eu falei pro Pepito, ainda bem que o Rafael vai ter com quem brincar, né? Porque era no mesmo condomínio, né? Mas aí no outro dia eu falei, ai, Tati, será que o Rafael não pode chamar, né? O Flavinho, que ele chamava Flavinho? Ela falou assim, não. Eu falei, como assim Não não? pode. Falou assim, não, aqui as pessoas não saem na porta da casa. Eu falei, você tá brincando comigo? Estavam brincando até ontem, qual que é o problema de tá brincando hoje, né? Mas Mas veio uma recomendação, eles param. param. E assim, aí a gente pediu o Uno pra ela, foi até engraçado que ela falou assim, Tati, vou deixar o Uno aqui na varanda numa sacolinha plástica. Você vem Uhum. aqui, quando eu estiver aqui eu já falo, você vem, pega, e aí depois você pode ficar pra você, que eu também não quero mais. Sabe? Não quero com vírus. É, Bru- Ô, então, Bruna, assim, mas foi bom também que você tinha feito constelações e os cursos, né, também, o curso aí dos arquétipos. Eu acho que quando vocês estavam lá, vocês estavam com um novo olhar, né? Vocês estavam olhando tudo, falando o que que há de transformação na minha vida após acontecer tudo isso, né? é bem diferente. Até agora, eu falo assim que tá reverberando muito mais agora, porque você Uhum. para, pensa e você fala assim, não, é isso mesmo. Então, é aquela coisa que você fala assim, nossa, peraí, que o negócio tá vindo mais forte ainda Porque você agora. é casada, nós somos primos por causa do Pepito, né, que é meu Sim, primo, e ele é espanhol, né? E ele falou: eu quero olhar para quero que a minha família vá conhecer para um dia poder morar lá. É o mesmo caso da Suzana. É fazer o caminho de volta. E você é descendente de italianos, quer dizer, estaria no continente europeu, né? Na Europa. E aí acho que foi muito interessante você se sentir em casa, né? Você estava com foi. receio de conhecer e de repente você se sentiu em casa,
na Europa. Era algo, como falasse assim, tem algo aqui que me é familiar. E parece que na hora que ligaram para mim e falaram assim, ó, vamos voltar para casa, porque foi bem essa frase que utilizaram quando deu certo, Aham. não estava conseguindo remarcar o voo, né? Que eles estavam querendo cobrar uma multa altíssima. Então a gente falou, então já que a Tati comentou, vocês podem ficar. A gente falou, tá bom, então vamos ficar. E aí na hora que falaram assim, vamos voltar para casa, me deu uma aflição, tipo assim, eu tô aqui. Que casa, né? É. Então, Você tipo assim, começou a ficar dividida entre a casa do Brasil e a Europa, mesmo não sendo a sua casa, que você estava na casa de uma amiga, mas o local era a sua casa, né? falando assim até me arrepia de novo, mas as crianças falavam, mãe, mas eu não vou ficar na minha casa. Então era engraçado que toda casa que a gente passava, que a gente ficou a Era, maioria de família, mãe, mas e aquela casa que nós somos? Nós não vamos mais, a minha casa? Mas eu vou voltar para minha casa. Então, então, e eu acho que isso foi um exemplo que você está dando aqui para o pessoal, que quando nós vamos visitar um outro país, na qual você tem algo semelhante, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, mas eu sou descendente como você, italiano, mas eu me senti bem na Espanha. Porque a cultura é muito próxima. Então é assim, você encontrou no seu DNA, nas suas células, esse reverberar da história da sua família. Então tem algumas pessoas, o Wilson, quando ele entrou no Fórum Romano, você quer vir falar, Wilson, da sensação que você teve no Fórum Romano com aquelas colunas que era algo assim, que não quem era algo que a família dele deve ter passado por aquilo. E ó, vou emprestar aqui um fone para o Wilson também falar sobre a Europa aqui junto com a Bruna, oi, as experiências. Tudo bem, pessoal? tudo bem? Tudo jóia. Então, a experiência foi assim, né? Eu tinha, assim, embora seja descendente de italianos, a minha imagem com relação à Itália na época não era das melhores, né? Porque eu tive um avô, não conheci, o avô que eu conheci, o Storoli, o Júlio, ele era muito bravo, né? Muito rabugento. Então, para mim, a Itália era aquilo, né? E quando eu fui pela primeira vez para a Itália e fui para Roma, né? Era caminho, tinha que passar por lá e aproveitei o fim de semana e fui lá para o Fórum Romano. A hora que eu entrei no Fórum Romano, eu falei, nossa, eu tô em casa, que nem você. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu, Onde é a casa agora, né? Quando a gente encontra, você fala, era minha casa ou é aqui que é a minha casa, né? Aí eu vi uma coluna lá, falei, não, eu me vi naquela coluna, eu preciso abraçar essa coluna, que ela é protegida, né? Lá a proteção não é muito grande, mas tem as grades. Eu pulei a grade, fui lá, abracei a coluna, fiquei lá um tempo. Falei pro meu colega, se chamar a polícia aí, mas eu preciso ir lá. E fui, fiquei lá um tempinho, ninguém me chamou atenção, nada. E depois eu subi no Fórum Romano, tem a parte mais alta, que tem também tem umas árvores muito típicas, né? O caule né? A base ela é bem alta e lá em cima tem a copa, né? E eu me vi naquele local lá, sabe, algum dia da vida aí passada, meditando. Eu me Então, mas senti, estou falando, a religião fala de vida passada, mas a constelação fala da sua ancestralidade, exatamente, que pode ser. alguém passou por lá e viu tudo isso. Porque aí o que acontece? Eu, como minha mãe e meu pai são espanhóis, eu falei, bom, por que eu me identifico tanto com a Itália? E você foi ao contrário, né? Com a Espanha, né? Por quê? Porque alguém passou por lá, houve uma experiência muito, muito próxima disso tudo. Então a gente começa a Muito olhar e fala, forte. nossa, é muito forte, né? Você falou que até o espanhol começou a vir, apesar de você fazer o curso de espanhol, o idioma ele vem de uma maneira muito, muito Fácil, fácil, né? bem. E é muito engraçado. Não tem. Eu falo assim, ó, é só quem viveu lá, eu acho que a Sul, quem viveu lá essa parte da pandemia que pode Uhum. falar e, né, não tem palavras. E é muito Ao mesmo engraçado a tempo que tem vontade. medo do vírus, você está passando algo totalmente incomum, né? Mas engraçado que eu não tava com medo do vírus. Eu não tinha medo. Eu não tava com Uhum. medo do vírus. Eu não tava.
Tanto que todo mundo assim, Fazia parte da sua experiência, né? quando Ó, o chegaram Pepito tá aqui, falando alguma coisa aqui também, ó. Quando eu cheguei em Málaga, que é a cidade que eu nasci, mesmo estando no carro dirigindo, comecei a chorar, me começou emocionei mesmo. muito. Eu falei, É, calma, você tá chegando. é algo inexplicável, né? É, É algo assim, aconteceu comigo em Pisa, porque todo mundo fala, só essa torre e tal, mas era uma emoção muito grande. E como a gente morou na praia, em Pescara, cada vez que eu acordava e via o mar, porque a gente morava bem na frente do mar, era uma emoção muito grande. Aí o que acontece? Meu pai nasceu em Málaga, também igual o Pepito, cidade de praia. Minha mãe nasceu em Santander, cidade de praia. Então, quando a gente acordava e olhava o mar, ficava tudo muito, muito próximo. Até o Pepito falou que se voltar para a Espanha para morar, ele quer morar perto do mar, né? não quer em outro lugar. Já falou, se você for procurar serviço, você procura em cidade de praia, não adianta ir pra outra cidade que eu não quero. Viu? A Sandra Matede falou oi para Oi, você, o Sandra, tudo bem? Cláudio, a Sara Pessoal. também entrou. Então, eu acho assim que essa experiência que nós temos, às vezes é no local, mas às vezes é assistindo um filme. A É. gente assiste um filme e me identifico totalmente com aquele lugar. E aí a gente começa a estudar a nossa ancestralidade, começa a estudar um pouco a história da humanidade. Então, vamos supor, no meu caso, eu estou lendo um livro sobre a Espanha, e aí eu vejo aonde eles invadiram, qual foi a cultura que chegou para fazer parte daquela arquitetura, quem invadiu a Espanha, qual país a Espanha invadiu, e aí você começa assim, eu amo comida árabe. E aí eu penso assim, bom, mas o que eu tenho de árabe? Bom, em primeiro lugar que meu pai nasceu no sul. O sul tem toda uma arquitetura árabe, você viu, né? Todos aqueles Tem. bonitinho, toda a arquitetura árabe e tal. O meu avô, por parte, o pai do meu avô paterno, que desapareceu na guerra, todos os sobrenomes espanhóis, mas aí minha mãe me falando, ela vira e fala assim, não, ele chama Ángel Rojo de Albahan. Falei, ops, tem árabe também. Então, quer dizer, e a Suzana vai em restaurante libanês direto, quando estava aberto, sem lockdown, né? Então, você começa a perceber até pelo sabor da comida que você gosta, o que você se identifica mais, né? Então, acho que tudo isso, a gente começa a aprender mais sobre a nossa família através desse olhar que o Bert Hellinger dizia para a gente expandir o olhar através da constelação. Inclusive, você me indicou uma da Espanha, né? A Tati acabou fazendo constelação, porque você É, falou da constelação lá e ela fez uma online. Então, para quem estava em dúvida, até mesmo a Tati, dentro né, também da Espanha, no meio da epidemia, fez uma constelação. nossa, e nem fala, foi E foi forte, chocante né? pelo que a gente conversou, foi muito chocante. Mas a constelação é maravilhosa, né? Eu falo que você estava fazendo a live, é Juliana o nome dela, eu acho, né? Como que chama? A menina agora aqui, Não, Cacá. não, a Não. que você fez a live, que ela também é de constelação. Ah, com a Juliana. O primeiro Com a- é a Juliana Slicker. Isso. que eu comentei até com você, eu assisto a live dela e é engraçado que desde quando eu voltei, eu preciso fazer isso de manhã. Então eu acordo mais cedo, aí eu começo a Aham. escutar, e aí você começa a procurar as coisas. E você começa a querer saber, da onde que meus ancestrais vieram. Isso. Então e você começa a perceber muita coisa. Eu acho que a gente adiou essa viagem muito tempo para a Espanha. Eu acho que muito mais pelo meu medo De ir, né, para de encontrar o ir. diferente, né? E eu percebo que é isso mesmo. Não é meu medo, é meu. E agora eu tô conseguindo descobrir esses medos. Você, É muito depois das constelações, você acabou fazendo com que o medo ele fosse dominado, né? Tipo, ele se tornar seu amigo e através dessa conscientização você foi para a Europa e agora ficou super feliz com isso, né? E é engraçado que parece que eu não vejo a hora de estar lá de novo, porque eu acho que foi uma viagem interrompida, porque no Mas dia que a gente. olha outra coisa que você traz aqui como informação.
é que o medo, muitas vezes, breca a nossa evolução, porque, como é o desconhecido, eu fico insegura o que pode acontecer, né? Inclusive, quando você falou assim, olha, o Pepito quer morar lá, mas eu não sei se eu quero morar lá, né? E agora não, era assim, quando falou de vir embora, eu falo, mas eu vou deixar minha casa, né? Então é assim, eu até hoje, eu vim em 2015, voltamos em 2015 para o Brasil, e agora que eu estou me acostumando a falar a casa que eu morei em Pescara, porque eu falava a minha casa em Pescara, né? Então a gente vive aquele momento. E eu acho assim, essa parte da constelação, você havia interiorizado muito, né, antes de ir, né? Nós tínhamos conversado muito sobre isso, sobre o desapego da família também, né? Porque, vamos supor que as árvores é uma macieira, né? Então, a maçã cai e cai a semente perto dela. Então, se ninguém pegar essa semente e levar para um outro local, sempre as árvores vão crescer sempre só ao redor. Então, sempre que vem um passarinho, come aquela semente junto com a maçã e leva para um outro local, nós vamos ter uma grande plantação de árvores de maçã, né? Então, das macieiras. Então, às vezes, a gente tem que olhar para o que o nosso ancestral fez. Ele saiu da Itália, ele saiu da Espanha e nos trouxe esse novo olhar do Brasil. E agora a gente volta para lá e, de repente, dá uma outra oportunidade. Nem todo mundo vai sair do Brasil e morar fora, mas algumas pessoas vão ter essa oportunidade. A Bruna falou que lindo. Eu aprendi com o meu mestre lá na Itália, sabe? Ele dizia que era isso. Então, vem o passarinho e come a fruta e ele vai levar essa semente um pouco mais distante, e isso vai fazendo com que a humanidade ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai expandindo, né? Porque o Rafa, que também vai lá na aula, nas constelações, ele estava falando sobre a história do Brasil, e o Cláudio, também Marzocchi, falava por que acontece tanto problema político no Brasil, né? Era um questionamento do Rafa, e o Cláudio falou, os portugueses, quando eles vieram e descobriram a América, os portugueses espanhóis, lógico, eles acabaram escravizando os índios, eles trouxeram escravos da África, mas também trouxeram a evolução, também trouxeram algo diferente, né? Então, quer dizer, minha professora, quando a gente morou no México, a nossa professora terminou o curso falando assim, seria melhor ninguém da Europa ter descoberto o México e até hoje nós seríamos indígenas? Ou, de repente, foi melhor passar por toda essa transformação, por toda essa dor e hoje ter evoluído? Lógico, eu sei que se fala assim, mas para evoluir como ser humano, hoje em dia nós temos vários problemas. Sim, nós temos vários problemas, mas houve uma evolução. E a pandemia fez com que esse looping da evolução, a parte negativa que estava tendo nesse momento, que teria nesse momento, nós paramos, brecamos e falamos, precisamos de tudo isso? O que é mais importante hoje? Hoje o mais importante é ter saúde. Hoje eu viveria com menos, mas com a qualidade de vida. Então, é um novo olhar para a vida. E eu acho assim, você estar na Espanha nesse momento da pandemia e depois você conseguiu voltar para cá, está trabalhando, né? Porque o seu trabalho é em banco. Então, quer dizer, é com o público, mas agora olhando assim, se possível, eu vou querer voltar tanto para passear como para ter uma nova experiência. Então, hoje você já não está mais fechada a isso. Não, Hoje você está bem, bem legal com relação a isso, né? Tô bem, é bem pensamento totalmente diferente, mas ainda eu falo assim que ainda tô me descobrindo ainda, sabe, muita coisa. Eu falo que toda vez que a gente ia para fazer constelação, alguma coisa parece que eu falava assim, não quero ir, no último minuto que foi assim o grupo que eu não ia. E agora você está no grupo de estudos, e agora que era para voltar a estudar, tem a pandemia,
e não podemos nos encontrar. Mas É. final de maio, com certeza, nós vamos que eu já nos tô sentindo encontrar. muita falta. Vai. Não, porque, como você falou, todo dia de manhã você acorda, você quer saber um pouco mais sobre. Você pega os vídeos e Sim. começa a saber um pouco mais. Eu ouvi essa semana que nós somos resultado das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Hoje, não fisicamente, mas eu acho que as 5 pessoas que a gente ouve os vídeos. Não sei, vocês estão me ouvindo ainda? Tá ouvindo bem? Tá, legal? Tá normal. Peraí. Tá. Voltou? Tá tudo bem? O áudio? Tá. Então é assim, as 5 pessoas que a gente tem ouvido muito, visto muito os vídeos, eu acho que nós somos o resultado dessas 5 pessoas. Porque se a gente ouve só negativo, de repente a gente ouve alguém que não vai dar certo, tal, nós nos tornamos pessoas mais negativas. E se a gente ouve as pessoas, sabe, que nos instruem, que eu ouvi também que numa mesa, para a gente evoluir, nós precisamos ser aquela pessoa que está aprendendo com os outros, não só passando informações, porque senão a gente acha que nós já paramos naquela evolução e não tem mais o que aprender. Não, eles dizem, não, vamos aprender com os outros. E eu acho que esse acordar mais cedo e você olhar para isso é muito interessante, toda manhã, né? É uma experiência O Pepito está totalmente falando que sim, a Dani também sim, o Rogério, as pessoas estão concordando. A Sandra Matede disse, na dor é que se aprende as melhores lições. Sim, não é que só na dor, porque na verdade a gente recebe muito SMS antes, sabe, da dor. Eles vão falando, olha, é como se fosse no Waze, quando ele está falando assim, cuidado, barreira, tal, a 5 metros. A gente vai recebendo essa informação antes da grande dor. Mas aí, quando a gente não consegue ler os sinais, aí às vezes vai vir através disso. A Carla, também astróloga, está falando que sim. Eu vou deixar agora, tem 7 minutinhos, vou ver se alguém mais quer entrar. Bruna, muito obrigada pelo depoimento. Beijo. A gente se fala, tá bom? Tchau, beijo. Tchau, beijo. Se alguém mais quiser entrar aqui, eu tenho ainda 5 minutinhos para que a gente possa conversar. Se o Rogério, a Carla, alguém quiser falar aqui, o Luiz César, eu tenho mais 5 minutos. O Pepito. Bom, ele está ao vivo aqui, né? Mas se alguém quiser falar comigo, pede aqui, me autoriza aí que eu peço para que vocês possam falar um pouquinho ou o que vocês estão sentindo agora nesse momento. O Wilson falou, a dor é como uma doença. A luz espia do painel dizendo que há algo errado. Eu acho que é isso mesmo. Nós temos que estar sempre atento ao nosso painel de vida e verificar quando existem muitas luzes acesas no nosso painel da vida. Procura um profissional, porque às vezes a gente não consegue olhar para aquilo de uma maneira mais expandida. Então, assim, muitas pessoas, às vezes elas sofrem porque elas não conseguem procurar um profissional. Vamos supor, no meu caso é constelação, mas tem os terapeutas, tem os florais, tem a barra de Axis, como disse a Cacá, né? Tem as aulas que a gente vê por aí. Às vezes, vamos supor, se você tiver uma excelente aula de história, você vai aprender muito sobre o ser humano, muito sobre a história da sua família e a história da humanidade, né? Então, assim, a Mari acabou de falar aqui também, aprendendo nossos limites com os medos e também encontrando as virtudes. É isso mesmo, focar para a parte da virtude também, né? A Aninha também chegou, a Gi, verdade, Ângela, o Rafa, sugestão, live entre você e a Carla, da Astrologia de Pira também, a hora que ela quiser a gente pode fazer. A gente está falando que live incrível. Se alguém quiser aí aproveitar os 5 minutinhos, a gente pode só falar um oi ou falar o que sentiu. Alguém quer? Gi, Mari, quem quiser fazer o pedido aqui, Bia, quiser me chamar,
a gente pode conversar. É, ai, a Sandra chama a Suzana de minha Barbie, olha que linda. Aqui, né? Oi, minha Barbie. A Gi Albertini disse, Ângela estava ouvindo a live e fazendo um pão italiano. Ai, que lindo! Tá vendo? Inspirado, né? Deixa eu falar uma coisa, eu quero deixar uma frase para reflexão. Eu vou falar a palavra mamãe, mas pode ser mamãe ou papai, para que vocês pensem bem sobre isso. Eu acho que é mais para os pais e para as mães, né? Mamãe, o Bert dizia, mamãe, procure outra coisa para fazer, além de olhar para a minha vida. Sabe por quê? Às vezes, através dos depoimentos, através dessas lives que eu fiz hoje, as pessoas, elas olham só para o filho, né? Só para o desenvolvimento do filho, esquece do seu próprio desenvolvimento, né? Então, às vezes, até assiste na TV só o que os filhos querem, e às vezes a pessoa, se você perguntar para um pai e para uma mãe, às vezes ela não consegue olhar para o que ela gosta. Então é legal você assistir tudo em família, é legal um falar para o outro, mas não focar assim, se o seu filho tiver até 18 anos, é uma responsabilidade direta, né? Mas se for, vamos supor, já é casado ou já é mais velho e às vezes só foca nisso, por isso que a gente faz as lives, para que a gente possa olhar para dentro também, ver o que você gosta, qual é a sua evolução, qual é a sua missão, além da maternidade e da paternidade. E aí você alivia um pouco também a vida dos filhos, né? E então a gente está fechando. Olha, o Rogério está dizendo: preciso começar desde o início. Da próxima gostaria de participar. Ah, Rogério, vai ser um prazer, sim, que você participe aqui com a gente e possa falar um pouco da sua experiência e tal. E aí, quem não assistiu, eu fiz 2 lives seguidas, vão ser 2 horas. Vocês procurem essas 2 lives aí. Nessas 24 horas dá para assistir, dá para a gente ter muito conhecimento. A Carlinha disse sim, vamos combinar. Então, para a próxima, temos muita gente aqui que a gente pode conversar. A Bruna Cacheta colocando essa no caderninho da vida. O que é? Para quando você for mãe, Bruna, eu acho que isso é legal. A Sandra Matede disse, Ângela, você sabe o que eu passei? Sim, houve um trauma muito grande, né, Sandra? E foi através das constelações que libertei o meu filho. O Paulo, filho dela, faleceu em um acidente e através de uma grande constelação em grupo, a Sandra pôde olhar para isso com um novo olhar e houve uma libertação, né, Sandra? Acho que de todos nós e sua, e eu agradeço muito você estar disponível. A Mariana disse, me emocionei muito agora com o seu relato final. Gratidão. A Bruna disse isso sim, que quando ela for mãe, né? Bia, eu não tenho 5 minutos, não, eu tenho um pouco mais. Alguém quer me. Agora que eu vi aqui, eu confundi, então. Aí a Sandra disse: você é assim um. Ah, obrigada, Sandra. Uma enviada de Deus, acho que todos nós somos. E essas informações a gente vai recebendo no dia a dia. A Mari vem de encontro com a minha última constelação, tudo isso que eu falei agora aqui, sobre pais e filhos. Eu tenho sim, acho que até mais de 5 minutos. Eu achei que eu já ia encerrar aqui, mas eu que olhei, agora eu cliquei aqui e vi direitinho. Se alguém quiser entrar e falar alguma coisa com a gente aqui, quem quiser dar um depoimento aí do que está passando na pandemia ou falando sobre a constelação, porque a gente sempre vai olhar através da constelação. Bia, você quer falar sobre sua experiência antes e depois da constelação? Que a Bia também tem um relato muito legal, ela mudou muito. As pessoas que estão aqui, eu vi a transformação assim, porque depois da constelação, há um processo, há um desenvolvimento, né, após a constelação, e eu vi de perto muita gente mudando, tá? Então, se alguém me pedir aqui, quiser entrar, a Sandra disse, me enxerguei novamente, estou apaixonada por mim. Olha que lindo, Sandra! Isso, é isso mesmo.
você olhou para o dom da vida, você olhou para Deus dentro de você. Eu acho que isso é muito lindo. A constelação faz com que a gente possa olhar para a nossa missão de vida, né? A Bia falou que na próxima eu quero entrar sim. Então eu tenho alguns minutinhos aqui, se alguém quiser falar. Se você quiser, Bia, rola até o início aqui e vê um pedido. Ou eu te chamo e você aceita. Não sei se eu consigo te encontrar aqui. Eu te chamo, se você conseguir aceitar. Aqui a gente pode falar nesses minutinhos aqui, que vai ser muito legal a gente trocar essa ideia com todo mundo que passou pela experiência da constelação. E então nós vamos ficar também com isso aqui, né? A Thelma diz, muito feliz de participar novamente. Todo imigrante em algum momento teve trauma. E aí você agora está falando assim, não, que gostoso, tô passando essa tranquilidade. E eu não sei, assim, tenho também uma história assim para contar, porque a gente ia para os Estados Unidos agora em junho, dia 8 de junho. Nossa, agora. Né, assim, é o meu sonho, né, Nova York é o meu sonho, sempre. Sim. Então, e aí a gente ia pra Disney também, né? A gente ia... Então, assim, aí quando tudo aconteceu, eu fiquei muito chateada. Eu tô chateada com isso. Mas pode remarcar dentro de um ano a sua viagem? Eu acho que sim, eu acredito que sim. A gente tá esperando porque tem um tempo ainda, né? Porque acho que eles estão dando prioridade para quem vai fazer agora, quem vai viajar daqui ao mais próximo, né? Maio, né? Sim, mas, né? Por enquanto vai ficar. A gente vai esperar aí, vai ver o que vai acontecer. Mas, assim, em relação à quarentena, eu tô muito tranquila. Às vezes eu até me assusto, sabe? Tô curtindo tudo Netflix, tô assistindo série, filmes, então tá... Aprendendo muito, né? Porque a gente fala assim, eu tô assistindo Netflix, mas é só um passatempo. Não, é uma aula de história que às vezes os nossos professores não tinham como dar tanto detalhe. Agora a gente assiste uma série e aí eu posso ver detalhes da história da humanidade. Eu aprendo demais. Eu vejo, é maravilhoso isso. Sim, até antes de ontem eu assisti um filme que eu me desidratei, assim, num nível, num grau que é sobre educação. Então, um filme Qual Passa pra gente. Com certeza. Nossa, eu sou ruim de nome. Como Estrelas no Céu, uma coisa assim. É um filme eu assisti. Você gostou? É maravilhoso. Pelo amor de Deus, eu chorei. Sim. Caramba, é muito bom. E, não sei, né? Meu sangue, acho que de professora também, acho que... Sim, não, mas ele abala bastante. É maravilhoso mesmo. Sim. Mas... A sua mãe tá falando um oi, viu, Bruna? Aqui pra você. A Cida... Então, e a Cida falou maravilhosa, grande passo evolutivo, gratidão. Muito obrigada, a Cida também. Minha prima tá falando que o teste de ancestralidade é MyHeritage. Acho que fala assim. É assim, professora de inglês? Eu não sei. Deixa eu ver que eu não vi. H-E-R-I-T-A-G. Heritage. Aí eu já tô falando, eu acho que Heritage. Isso. Porque heritage seria italiano, não? Então, daí eu vou fazer, daí aqui, ó, o pessoal, a Tati também, a gente falou da Tati da Espanha, ó, ela acabou entrando também, e eu acho que essa experiência, a experiência também com as constelações foram muito fortes com você, né? Cada vez que você vem em grupo, Bruna, é algo profundo, né? Aí o dela tá girando outra vez um pouquinho aqui. Acho que é engraçado isso, porque quando eu me consultei com a Ju, né? Eu falava assim que às vezes, Ângela, é uma coisa muito... É muito forte o que acontece dentro de mim. Às vezes, eu sou chamada para isso, porque eu recebo o seu convite e tudo mais... Mas às vezes é um negócio tão forte dentro de mim que eu não sei explicar. E às vezes é tipo assim, não, eu não vou agora. Hoje eu não vou. Não, mas isso mesmo, é um chamado.
Bruna, nós temos 1 minuto e meio aqui e da próxima vez eu quero conversar mais, que a gente fale hoje foi muito bom. Assuma tuas saudades também aí, né? Estamos todos juntos. Então, Bruna, muito obrigada pelo depoimento e pela calma aí na quarentena. Mamma mia! Um beijo. Beijo. Tchau, bebê. Então, olha que legal, pessoal. Nós vimos vários depoimentos e vimos também aqui que a Sara deixou aí aqui falando, né, o teste que ela fez. Agora acho que demora mais ou menos, acho que 1 mês para ficar pronto. Então, eu agradeço, assim, do fundo do meu coração, agradeço muito a vocês também por terem ficado aqui. Agradeço o Wilson que me ajudou também aqui, Tchau, deu depoimento. pessoal. Um super beijo para todos vocês. Quem precisar de constelação, o Wilson, você pode colocar também aí o meu celular agora na próxima live, porque se alguém que precisar de... Oi, Arthurzinho, muito obrigada por ficar aqui. Quem precisar de constelação online também, tamo junto. A gente pode fazer. Tchau, até pessoal. mais.